Olá, essa é a segunda aula da disciplina O Negócio Jornalístico. Na primeira aula, tratamos da organização econômica do negócio jornalístico. Agora, veremos como é possível idealizar, planejar e administrar esse tipo de empreendimento, que é caracterizado pela oferta de produtos e serviços informativos de interesse público. Depois, na terceira aula, exploraremos algumas técnicas usadas para a elaboração de modelos de negócio, de processo e de produto para esses empreendimentos. Esta segunda aula da disciplina começa com dicas para a validação da ideia que inspira e motiva a criação de um negócio jornalístico. Ou seja, vamos ver como é possível saber se uma proposta empresarial realmente tem valor e se merece ser desenvolvida. Com isso, entenderemos as etapas do ciclo evolutivo do negócio, desde seu conceito inicial, a busca por investimento, a obtenção do retorno esperado, até algumas opções de saída e de sucessão, compreendendo também os critérios adotados por investidores na análise de risco para a tomada de decisão. Ao tratar do planejamento de organizações jornalísticas, elaboramos uma lista de questões que podem ser formuladas para orientar gestores a antecipar problemas e rotinas comuns na administração desses negócios. Em seguida, compreenderemos quais os principais recursos alocados na operação jornalística e como eles podem ser adquiridos, contratados e mantidos na organização. E mostraremos como se classificam os custos de produção e as despesas administrativas que compõem o orçamento das empresas do setor, assim como as fontes de receita e o cálculo feito para se mensurar o lucro obtido com o negócio. Na última parte da aula, trataremos de estratégias de inovação, com o objetivo de manter o negócio competitivo e também dos indicadores de performance, por meios dos quais é possível monitorar a consecução de metas e a efetividade do empreendimento. A aula termina com uma proposta de reflexão sobre o que define, afinal, o sucesso de uma organização jornalística e também deixamos algumas sugestões de leitura. Vamos agora para a segunda aula de nossa disciplina sobre o negócio jornalístico. E essa aula começa com uma reflexão sobre como é possível validar uma ideia de criação de empreendimentos jornalísticos. A maioria de nós, apaixonados pela profissão, temos sempre uma ideia, um conceito, um modo de pensar a criação dos nossos empreendimentos. Mas é importante, antes de se apaixonar pela própria ideia, procurar ter um raciocínio sobre qual é a verdadeira demanda para aquele negócio. Uma demanda, ela se caracteriza pela identificação de uma necessidade ou de um desejo de consumo. Havendo essa demanda, ela pode ou não motivar um negócio. Algumas demandas existem, mas elas não têm suficiente valor agregado para fazer com que uma empresa, um empreendimento, seja sustentável para o atendimento daquela demanda. Se há um negócio possível, esse negócio vai requerer sempre um processo de desenvolvimento para se viabilizar um produto ou um serviço. E esse produto ou serviço deve constituir uma oferta, ou seja, o produto existente por si só não é necessariamente vendável se ele não for dotado de estratégias de marketing, de preço e outras formas de se atrair o público consumidor daquele produto. A oferta, então, ela pode ou não satisfazer aquela demanda inicial, e só uma demanda satisfeita é que gera valor e renda para os empreendedores. Ainda sobre a criação de empreendimentos, é possível estabelecer uma série de etapas que caracterizam o ciclo de vida desse projeto, desde a sua ideia, da sua concepção inicial, até o desinvestimento, que é quando se sai do negócio a partir de uma sucessão ou da venda daquela organização. A ideia, o conceito, começa sempre com uma hipótese
análise sobre a proposta de valor. Mas para você saber se essa proposta de valor realmente é original, autêntica, inédita, é necessário fazer uma pesquisa que é chamada de benchmarking, onde você coleta informação sobre possíveis concorrentes, outras empresas que já atuam naquele mercado e produtos e serviços similares que você encontra. E a análise SWOT, que é a sigla em inglês para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ela ajuda a entender a sua posição competitiva naquele mercado, entendendo se você tem realmente uma oportunidade ou se você tem mais desafios do que propriamente uma oportunidade de dar certo. O estudo de caso permite que você aprofunde sobre alguns daqueles exemplos de produtos e serviços similares e também possa identificar fatores críticos que determinaram o sucesso ou o fracasso de empreendimentos similares àquele que você está concebendo. Uma pesquisa de mercado pode também ajudar a compreender melhor a praça, o preço, o comportamento do público e se toda essa estrutura inicial mostrar que há de fato uma oportunidade positiva naquele segmento, você pode então partir para a modelagem do seu negócio, do seu processo e do seu produto, que é o tema da nossa terceira aula. A modelagem é justamente a sistematização das relações a serem estabelecidas entre os elementos que constituem o seu negócio, o seu processo e o seu produto. Agora, todo modelo, ele precisa ser validado, porque nem sempre o modelo é aplicável ou viável dentro de um determinado mercado. Esse ciclo de criação de empreendimentos continua a partir da captação de investimento, prospectando investidores, convencendo-os a aplicar recursos no seu projeto e então executando aquele investimento na forma de um orçamento estruturado. Implementar ou implantar o projeto desde uma iniciativa piloto até o lançamento propriamente do veículo jornalístico, a sua possível replicação, se for um caso de sucesso, então é necessário que ele escale, que ele atinja novos mercados, novos públicos e que se diversifique e amplie o seu alcance. O reinvestimento com uma segunda rodada de captação de recursos que permite esse empreendimento ir um pouco além do seu ciclo inicial, até que se obtenha o retorno com a rentabilidade do investimento realizado, até que se decida pelo desinvestimento com a possível venda do negócio ou com a abertura do capital daquela empresa em bolsa de valores, embora o desinvestimento ele não seja necessário nem a curto nem a médio prazo. Você pode simplesmente manter aquele negócio por um tempo indeterminado. Muitas vezes, o investidor que vai tomar a decisão sobre investir ou não num determinado negócio jornalístico, ele considera quesitos como projeção financeira, qualidade da equipe, existência e competência dos concorrentes que já atuam naquele mercado, a oportunidade de implementação de um negócio naquele momento histórico de uma economia ou da vida política de um país, o propósito da sua agência ou do seu fundo de investimento, se há um alinhamento entre a proposta de valor do negócio e a missão daquele investidor, o modelo de negócio, o produto, as características desse produto, o mercado e o problema e a solução que se identifica com aquela oportunidade. Se todo esse ciclo é bem sucedido, então partimos para o planejamento e a administração das organizações jornalísticas de uma forma mais rotineira. E a forma que nós encontramos para explicitar nessa aula as rotinas de planejamento desses negócios e de administração das empresas jornalísticas foi uma série de perguntas que estimulam os gestores a refletir sobre as suas atividades de gestão e governança das organizações jornalísticas. Por exemplo, qual é a motivação e o objetivo daquele empreendimento?
Quais serão os indicadores de sucesso daquele negócio que deverão ser monitorados ao longo do tempo para saber se o negócio está coerente com a sua motivação e os seus objetivos iniciais. A que públicos e a quais necessidades servem os produtos e os serviços elaborados dentro daquela organização, para que se identifiquem os segmentos de consumidores para os quais esses produtos e serviços serão distribuídos. Em quais segmentos sociodemográficos estão os seus leitores e as suas audiências, os seus perfis socioeconômicos, por exemplo, faixa etária, nível de renda, posição dentro da estrutura sociodemográfica de uma região, de um país, quais as ações e relações mantidas pela empresa junto ao mercado, lembrando que há necessidade de se estabelecer relacionamento com agências de publicidade, com anunciantes, com outros grupos que exercem influência no mercado, e tudo isso requer uma atenção muito grande do gestor para que se construam as oportunidades de negócio. Por fim, quais os modelos de negócio que descrevem aquela operação? E essa nossa lista de perguntas continua, por exemplo, com: quais os principais centros de custo e os seus orçamentos? Quais são as despesas administrativas, quais são as despesas financeiras, as despesas com marketing, entre outras? E os custos da produção do serviço e dos produtos que são veiculados. Depois nós veremos a diferença entre custo e despesa também. Como são adquiridos e licenciados conteúdos de e para terceiros, lembrando que nem sempre toda a informação produzida por uma empresa jornalística precisa ser oriunda da redação. Muitas vezes se recorre a agências de notícias e a produtores independentes que licenciam os seus conteúdos para as empresas jornalísticas, e também as empresas jornalísticas podem licenciar conteúdos para outras publicações. Quais são as projeções financeiras de curto, médio e longo prazo? Quem são as pessoas envolvidas naquele negócio e como se organizam as equipes? Qual é a visão de futuro para o negócio e qual é o mapa do caminho, o chamado roadmap, a ser seguido? E, por fim, quais as ações estratégicas a serem implementadas para a consecução daqueles objetivos? Para que uma empresa prospere, é muito importante selecionar os recursos e alocá-los de forma correta. Os recursos, eles podem ser desde pessoas ou recursos humanos que têm os seus perfis específicos, as suas equipes, os seus cargos, os seus modelos de contratação, as hierarquias, a negociação das suas remunerações, e tudo isso define a qualidade do serviço prestado pela organização jornalística, a competência dos repórteres, dos editores, dos fotógrafos, dos vendedores de publicidade, entre tantos outros profissionais cujo talento é crucial para a credibilidade e a qualidade da organização jornalística. Mas também existem outros recursos que não são humanos e que são muito importantes, por exemplo, as instalações, os sistemas, os equipamentos, os softwares e outros recursos físicos ou materiais que são utilizados pelos recursos humanos para a realização das suas tarefas. Também recursos intelectuais, como marcas, direitos autorais, patentes, dados dos clientes e outros ativos intangíveis que também são mobilizados dentro de uma organização jornalística. E, por fim, os recursos financeiros, aquele capital que vem na forma de investimento ou na forma de poupança acumulada pela própria organização para que se possa realizar os pagamentos, os desembolsos e os investimentos necessários para o funcionamento daquela entidade. O desenvolvimento dos negócios jornalísticos também pressupõe um controle muito rigoroso dos gastos. Os gastos se dividem em custos
e despesas. Os custos são aqueles diretamente envolvidos na produção do produto ou do serviço, ou seja, são os desembolsos sem os quais o produto ou a finalidade da organização não pode ser desenvolvido. Já as despesas administrativas são gastos ou desembolsos que não têm a ver diretamente com a produção do bem ou do serviço ofertado. São despesas financeiras, são despesas administrativas, despesas com marketing, com marca, entre outras que são acessórias para a organização, importantes, obviamente, cruciais para o desenvolvimento do negócio, mas que não interferem diretamente nas rotinas de desenvolvimento do produto. É muito importante também acompanhar o fluxo de caixa, prevendo desembolsos e entradas futuras que vão fazer frente aos compromissos que se tem nos meses e anos subsequentes. Para que esses custos, despesas e o fluxo de caixa possa ser previsto, é muito importante a elaboração e a atualização dos orçamentos, que são instrumentos de gestão que elencam os preços a serem pagos por cada um dos serviços e dos salários e outros desembolsos, que podem ser fixos, variáveis ou ocorrer uma única vez. E esse slide também traz alguns exemplos sobre gastos fixos, como salários, aluguel, custo de conexão, entre outros, custos variáveis, como coberturas especiais dentro da reportagem jornalística, serviços terceirizados que podem ou não ser mobilizados num determinado momento, comissões pela venda de publicidade e assinatura, entre outros. As despesas únicas se referem àqueles investimentos que podem ou não ser amortizados ao longo do tempo, mas que não são recorrentes para a organização. É muito importante que as fontes de receita sejam maiores do que os custos gerados pela operação. Afinal de contas, a lucratividade do empreendimento vai se definir justamente a partir de um cálculo de resultado operacional que contraponha a receita gerada por meio das vendas, dos investimentos e, eventualmente, de empréstimos que são realizados pela operação em relação aos desembolsos, ou seja, aos custos e às despesas para o desenvolvimento daquela operação. É importante entender que, muitas vezes, as receitas de uma organização jornalística, elas são diferidas ao longo do tempo, ou seja, quando se vende uma assinatura anual ou quando se vendem cotas publicitárias para anúncios que serão veiculados ao longo de um ano ou de vários meses, essa receita não entra no caixa da organização jornalística de uma vez só. Ela vai entrando ao longo do tempo em parcelas mensais. Então, a organização jornalística não pode contar com aquele valor dentro da sua receita corrente mensal, ou seja, esse aporte de dinheiro deve ser diluído ou diferido ao longo do tempo, e isso é muito importante para a previsibilidade do fluxo de caixa. Para calcular se a sua organização é ou não lucrativa, ou seja, para calcular o resultado operacional dessa organização, se faz uma conta que começa com a receita bruta e sobre ela se deduzem as eventuais devoluções de produtos e serviços quando uma compra é cancelada, ou então os descontos que são concedidos pelos vendedores para viabilizar uma compra ou uma contratação, e os impostos que incidem diretamente sobre as vendas, incluindo, por exemplo, PIS, COFINS, entre outros. Com isso se obtém a receita líquida. E dessa receita líquida devem ser deduzidos os custos de produção, obtendo-se então os lucros brutos. E em cima do lucro bruto é que devem ser deduzidos as despesas operacionais, distinguindo-se assim os custos de produção, lembrando, são aqueles necessários para o desenvolvimento de produto, e as despesas operacionais, que são aquelas necessárias para o funcionamento da organização, mas que não tem diretamente a ver
com o desenvolvimento do produto. Por fim, então, se obtém o lucro líquido ou o resultado negativo, que significa prejuízo para aquela organização. É muito importante, no ecossistema atual do jornalismo, pensar estrategicamente visando a inovação, porque mesmo que a sua empresa esteja bem organizada e seja lucrativa nesse momento, o cenário disruptivo pode causar transformações profundas, muitas vezes no espaço de poucos anos e poucos meses. Por isso é muito importante ter um raciocínio estratégico para a organização empresarial, antecipando e definindo como o negócio se comportará ao longo do tempo. A estratégia pode ser, então, definida como um padrão de objetivos, finalidades, metas, políticas e planos para se atingir objetivos e definir o negócio da empresa e o tipo da organização que ela é ou que pretende vir a ser. Ou seja, é um caminho a ser seguido para atingir os objetivos mais amplos e obter o sucesso, respeitando sempre a visão, a missão e os valores daquela organização. A estratégia, então, tem a ver com a capacidade de se prever e planejar ações com vistas a uma posição futura. Essas ações podem ser ofensivas ou defensivas, dependendo da posição que se ocupa no mercado e de como se pretende enfrentar concorrentes em situação de competição. É importante um planejamento dessa estratégia como um instrumento de apoio à decisão. A decisão, ela não é boa ou má em si mesmo, ela é boa ou má de acordo com a estratégia que a define. Então é importante que a organização defina um modelo racional em torno do qual se articularão essas ações, buscando, por exemplo, obter vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. E essas vantagens, elas são definidas pelo alinhamento das competências existentes e os fatores críticos de sucesso. Nem todas as competências contribuem para aqueles fatores que vão efetivamente definir o sucesso ou o fracasso de uma organização. Para que o gestor entenda se os objetivos estratégicos da organização estão sendo seguidos, é muito importante monitorar alguns indicadores de performance. Um deles é a metodologia chamada de OKR, ou seja, objetivos e resultados-chave, uma espécie de lista de metas e resultados que se pretende atingir para que se possa confrontar com a realidade de desenvolvimento daquele empreendimento. É possível também elencar indicadores de performance em relação à produtividade dos recursos alocados, por exemplo, no caso do jornalismo, o número de reportagens ou de notícias que se publica a cada dia, a cada semana, a cada mês, ou mesmo o número de impactos que uma notícia é capaz de gerar dentro do seu ambiente de repercussão, a qualidade e a credibilidade da informação, também existem métodos para se mensurar e expressar esses indicadores, a aquisição e o engajamento da audiência, por exemplo, através de ferramentas de análises de dados, a capacidade de produção e de distribuição do conteúdo, a lucratividade, a sustentabilidade do empreendimento, o retorno que se obtém sobre o investimento inicial realizado, todos esses são parâmetros de performance que podem ser monitorados. E aqui nesse slide nós também damos alguns exemplos sobre indicadores específicos que podem ser acompanhados ao longo do tempo. Por exemplo, o ticket médio, qual é o valor médio do produto que é pago pelos seus consumidores, por exemplo, o preço de uma assinatura ou o preço de agenciamento de um conteúdo, o custo de aquisição do cliente, que é o valor investido pela empresa, geralmente em ações de marketing,
para prospectar um leitor ou um anunciante, a margem líquida, que é a diferença entre a receita obtida com as vendas e o valor de custo de produção unitário de um determinado bem ou serviço, e a recorrência das receitas, se elas estão afluindo para a organização de um modo recorrente, previsível, a médio, longo prazo, ou se esse ciclo tem sido mais curto e, portanto, a relação comercial entre a empresa e o seu público tem sido mais efêmera. Todos esses indicadores são objetos de coletas de informação e elaboração de gráficos, planilhas e outros instrumentos de acompanhamento, geralmente reunidos numa dashboard de operação. As reflexões finais que nós gostaríamos de deixar nessa aula, elas se referem ao que define o sucesso de uma organização jornalística. Por exemplo, é possível definir se aquela organização tem ou não sucesso a partir da coerência da sua missão de interesse público com a sua prática jornalística, ou então a sobrevivência daquela organização a médio e longo prazo, ou se ela tem um sistema de crescimento sustentado, ou se aquele investimento está obtendo rentabilidade, ou a capacidade de inovação. Muitas vezes, esses diferentes tipos de sucesso requerem estratégias também específicas, porque cada tipo de meta vai requerer a sua respectiva organização estratégica. Portanto, é muito importante saber onde se quer chegar para se traçar a estratégia que vai levar àquele sucesso em cada momento da organização. E terminamos com algumas sugestões de leitura que podem ser acessadas por meio desses links que vocês têm aqui no slide. É isso.